Olá, queridos irmãos em Cristo Jesus. Eu sou o pastor Naum Souza Lima, da Assembleia de Deus Missão Europa Brasil, e dentro de instante temos uma palavra para o teu coração. Deus irá alcançar você através desta palavra e Jesus irá renovar a sua vida espiritual. Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém. Amém. Glória a Deus. Primeira carta de Paulo aos Coríntios. Só o Senhor é Deus. Primeira carta de Paulo aos Coríntios. Capítulo de número 1, versículo de número 27. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 1, versículo de número 27. Enquanto você procura, eu quero louvar, agradecer, exaltar, magnificar o Todo-Poderoso por essa rica e bendita oportunidade. Essa feita, louvar a Deus pela vida do pastor presidente, pastor Naum, todos os obreiros, toda a equipe, todos os irmãos, em nome de Jesus. Tá bom. Capítulo 1, versículo 27, quem encontrou, diga, eu encontrei. Diz assim: mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as que são desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são. Glória a Deus. Diga glória ao nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Para que nenhuma carne se glorie perante Ele. Sente dando glória a Deus. Glória a Deus. Se tu não der glória hoje, vai pagar a coca amanhã. Eita, glória a Deus. Olha, um já se livrou aqui. Glória a Deus. Tá chegando devagarzinho, tá chegando. Deixa chegar. Queridos, eu sou ruim para enxergar no claro, e no escuro aí ficou bom. Não é burridade. Ó, lá e vai. Começou. É porque é bom demais. Carta que Paulo escreve aos Coríntios, capítulo 1, versículo de número 27. Algumas coisas eu irei destacar aqui nesses versículos que lemos. E eu preciso que você que me ouve e tem uma boa memória, eu preciso que você memorize o que eu vou falar aqui essa noite. Quando nós analisamos a história da humanidade, o plano de salvação que veio por intermédio de Jesus Cristo, que ainda opera em nosso meio, que ainda faz grandes maravilhas. Eu quero meu irmão, se tu for ficar calado, tu fica. Se tu não for, nós vamos te tirar daqui hoje na base do abraço. Eu vou falar agora e tu vai traduzir bom. E eu quero pregar sobre enriquecidos. Só que antes de chegarmos a esse enriquecimento, eu quero também pregar sobre imperfeições. Então eu quero tematizar
a mensagem como imperfeitos, porém enriquecidos. Eu não quero entrar em profundidade nas particularidades dessa carta, para não tomar muito tempo daquilo que eu quero trazer para você. Que o versículo que lemos, a primeira coisa que o texto diz é que Deus escolheu. Não há outro nome aqui e em nenhuma outra tradução que tire essa grande verdade. Deus escolheu. Agora, se a gente for analisar no plano de escolha do ser humano, o ser humano sempre vai procurar as coisas perfeitas, as melhores. Se a gente for entrar numa loja do Queima, a loja do Queima é a Defunto Modas, da roupa mais barata. Você não vai encontrar uma marca boa. Então a gente vai entrar em uma loja porque queremos uma roupa boa, uma roupa de marca. Nós temos a tendência de procurar as coisas melhor, o sapato melhor, a camisa melhor, o creme de cabelo melhor, o creme dental melhor. A gente tem a tendência de procurar tudo do bom e do melhor. Às vezes procuramos as melhores amizades e deixamos de lado as piores coisas, as piores marcas, as piores amizades. Nós procuramos aqueles para ser o nosso amigo, aquele que não se envolve com o alcoolismo, não se envolve com a cocaína, a merla, a maconha, o crack. Nós temos a tendência de procurar pessoas, de não procurar pessoas que se prostituem, que levam uma vida fácil, que caçam confusão em forró, às vezes sai com roi roxo e às vezes dá um na cara do cara, e o cara que sai com roi roxo, ele sai bem da foto. Esse tipo de gente, nós não procuramos ser amigo dessas pessoas. E mesmo que a gente for amigo dessas pessoas, quando algo desse ato acontecer, a tendência que nós temos é afastar dessas pessoas. Há um ditado que eu ouço há quase 28 anos. Me diz com quem tu andas, que eu vou dizer quem tu és. E o que mais me chama a atenção é que nós não temos a tendência de pender para o lado errado. Procuramos mais as pessoas certas do que as pessoas erradas. É aqui que eu adentro aquilo que mais me chama a atenção na fala do apóstolo Paulo aos irmãos que estavam na igreja de Corinto. Ele diz: mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Esse Deus, ele tem um testemunho tão extraordinário que até o seu filho é imitador das suas atitudes. Depois que Jesus aparece andando sobre a face da terra, nós podemos observar que Jesus poderia ter ido atrás de um homem que se achava o melhor da terra. Até tanto que se alguém entrasse no seu meio, se intitulando rei, ele perseguia e mandava matar. Quem é esse? Era Herodes. Toda a raça, tanto Herodes o Grande, tanto Herodes o Tetrarca, tanto Herodes Agripa I, eram homens que gostavam do poder.
e se achavam perfeitos diante da sociedade. Jesus poderia muito bem, na sua essência, na sua caminhada sobre a terra, ir atrás de Herodes. Jesus poderia muito bem ter ido atrás do homem poderoso por nome de Pilatos, Anás, Caifás, o sumo sacerdote. Mas Jesus não vai. Jesus vai à beira do mar da Galileia, e ele escolhe homens imperfeitos, homens que trabalham na pesca, homens que diante de uma tempestade, eles sabem que não terá êxito na pescaria. Então eles voltam para casa, espera que o mar entre em bonança, para que eles retornem ao mar e pratiquem aquilo que eles mais sabem fazer. É na beira do mar da Galileia é que Jesus vai buscar homens imperfeitos. Mas o que me chama a atenção é porque Jesus não fica muito insistindo. A primeira palavra de Jesus aos primeiros discípulos, ele chama pelo nome e diz: Pedro, largue as redes. Quando ele diz Pedro, larga as redes, era todos aqueles que estavam lavando a rede, consertando as redes, poderiam também largar as redes e seguir Jesus. Jesus disse a ele: eu vos farei pescador de homens. Pescar peixe é bom, mata a fome física, mas venha após mim que vocês pescarão homens, e esses homens serão intitulados imperfeitos, mas com a autoridade do meu Espírito serão homens enriquecidos pelo poder da palavra de Deus. Jesus poderia ir atrás dos perfeitos, ele é Deus, mas ele optou em ir atrás dos imperfeitos. Eu bati cabeça um bom tempo para entender Mateus capítulo 6, a qual o próprio Mateus, falando algo terrível da parte de Deus através do seu Filho, que serve de testemunho para qualquer um de nós imperfeitos, porque a nossa imperfeição diante de Deus e com a presença de Deus pode nós, ou as pessoas que nos vê lá de fora, encontrar um enriquecimento dentro da gente. Então Mateus, ele vai dizer algo extraordinário. Por que que Mateus, ele narra os 6 e ele diz o 7, para que não sejais julgado, porque ele achou por bem narrar essa parte. Ora, Jesus, além de buscar Pedro imperfeito, Jesus conhecia Pedro, e quem pescava com Pedro também conhecia o seu temperamento. Mas e as outras pessoas das outras regiões por onde Jesus passou? Será que sabia o temperamento de Pedro? Não, Malco não sabia que Pedro teria coragem de arrancar a orelha de alguém. Não, perdeu a orelha de graça, mas ganhou da parte de Jesus o milagre que lhe faltava. Então nós abrimos aqui um leque da revelação dentro desse texto, e ele está dizendo: não julgueis, para que não sejais julgado. Talvez Jesus olhou e disse: olha, Mateus, Levi, me deu vontade hoje de ter contigo e fazer uma refeição na tua casa. Os escribas e os fariseus começaram a razoar em seus corações e começaram a dizer: mas rapaz, esse Jesus que disse é um Jesus tão santo, está marcando um almoço na casa de Levi, esse pecador. Jesus vai esperar chegar na casa de Levi. Pedro ficou assombrado com o convite que Jesus faz a Levi de ir na casa dele, porque Pedro odiava Levi. Pedro é pescador, Levi é cobrador de impostos, e Pedro olhou e disse: mas Jesus vai mesmo? Vai. Se Jesus for, tu vai, Pedro. Ele disse: mas vai lá na casa de um homem imperfeito. Vai. Jesus tem coragem sim de ir na casa de alguém imperfeito. Pregador, será que Jesus tem coragem de ir lá em casa aonde só tem gente mentirosa? Tem. Talvez o homem não tem, mas Jesus tem coragem sim, e ele pode ir lá e traçar um plano
plano de salvação. Pregador, lá em casa Jesus tem coragem de ir. Lá em casa tem gente que fuma 4 carteiras de cigarro por dia. Jesus tem coragem de ir lá? Tem. Jesus gosta dos imperfeitos, porque é dentro da imperfeição que Jesus faz nascer um enriquecimento na alma. Olhe para mim aqui, você que me ouve. Talvez você tenha raiva de você, porque você é um mentiroso, porque você é uma mentirosa, porque você se trai a si próprio. Talvez você tenha nojo de você, porque acorda bom e dorme bêbado, acorda bom e dorme drogado. E você talvez está pensando: as pessoas têm nojo de mim, as pessoas têm raiva de mim. Não, eles podem até ter raiva de você, eles podem até ter nojo de você por causa da tua imperfeição, mas o Jesus que me trouxe aqui, ele não tem nojo de você, ele não tem. Pregador, será que Jesus tem coragem de visitar a minha casa? É uma casa onde nós só vivemos debaixo do palavrão. De cão a demônio, ela xinga tudo. Jesus tem coragem de ir na minha casa? Tem. Ele é que tem. Talvez alguém olhar e diz: esse aí não é o Jesus profetizado? É. Mas na casa de Levi, é. Aí disse: mestre, bora embora, que o povo aqui está dizendo que o senhor não era para estar aqui não, você é santão. Santidade não anda no meio da santidade. Santidade tem que andar no meio de quem não é santo para se tornar santo. Luz não pode andar na luz, luz tem que andar na treva, que é para clarear para quem está em treva. Verdade. Bora, mestre, o povo parece que não está se agradando de tu aqui não. Por quê? Porque tu vem na casa de Levi. Ele olhou e disse assim: vem cá, lá no Hospital do Estreito, lá é cheio de médico, doutor, enfermeiro. Fora essas pessoas, quem entra lá está precisando de quê? Atendimento. Eles estão o quê? Doente. Ninguém procura um hospital sã, não. Jesus falou: aqui está eu. Eu não estou procurando quem está bom, não. Eu não estou procurando quem é perfeito, não. Eu estou procurando os imperfeitos mesmo. É os imperfeitos que eu torno virar perfeito e enriquecido da glória de Deus. É por isso que alguém olha e vê alguém que se converteu e só vivia na beira de esquina, deitado nas calçadas, os cachorros lambendo a boca de bebo, drogado, e uma hora dessa está pregando o evangelho dizendo: mas não era aquele que vivia nas calçadas, era. Ele é enriquecido agora. Já tem um com a mão levantada ali. Se tiver mais 4, a glória de Deus pode se manifestar aqui. Olha para esse irmão que está do teu lado. Você que está me ouvindo, se vê alguém perto de você, olha para essa pessoa que está perto de você, dá um sorriso para ele e diga assim: imperfeito, porém Deus pode te enriquecer aqui nessa noite. Talvez alguém bata o peito e diz: eu só é perfeito. É mais perfeito do que os que diz que é imperfeito. Jesus disse: eu procuro os doentes. Levi está doente, eu quero tornar ele curado. O que ele tem, Senhor? A alma dele precisa ser limpa. O nome dele está apagado, o nome dele precisa estar escrito. E só para ficar mesmo, para deixar vocês de queixada dura batendo, Levi, vem, me segue. Aleluia. Olha o que ele disse: não julgueis. Julgaram Mateus. Jesus disse: te julgaram? Julgaram, pois vem comigo. Vão parar de me julgar? Não, vão te julgar, mas não podem te condenar. Vem! Mateus segue Jesus.
Mas Jesus não era digno de entrar. Ou Mateus não era digno de receber Jesus. Os imperfeitos são dignos sim de receber Jesus. Aleluia. Verdade, Deus. Paulo está escrevendo a uma igreja que, se você ler a carta, você vai entender que essa igreja era perfeita. Engano de quem pensa. Não, mas essa igreja no capítulo 9, 10, 11, principalmente do 9, fala dos dons, tinha todos congregacionais. Era uma igreja perfeita, nunca. Talvez alguém olhar e disse: rapaz, essa igreja tem um problema. Não, essa igreja tem problemas de montão, mas é cheia dos dons congregacionais. Era alguém dizendo: essa igreja bem é imperfeita, mas é enriquecida da glória de Deus. É tanto que Paulo não desiste deles. Ele escreve uma segunda carta. Um homem imperfeito, mas enriquecido. A graça de Deus é suficiente para redimir integralmente e sustentar continuamente. Aleluia. Filipenses capítulo 2, 3, versículo 12. Paulo escrevendo aos Filipenses, ele diz: não que eu seja, ou não que eu já tenha alcançado tudo isso. Sabe o que Paulo está dizendo? Não que eu tenha alcançado a perfeição, porque talvez vocês estão pensando que eu sou apóstolo, enviado de Jesus, sou perfeito. Ele disse: não que eu tenha alcançado tudo isso, ou seja, perfeito. Ele disse: eu não sou perfeito, sou imperfeito. Aleluia. Mas ele disse: mas não me atrapalha. Não atrapalha com o que, Paulo? Ele diz: entretanto vou caminhando, buscando alcançar aquilo para que eu também fui alcançado por Jesus Cristo. Joel capítulo 2, versículo 12, a Bíblia diz: contudo agora diz Yahvé, convertei-vos a mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto. Dilacerai o vosso coração, e não a vossas vestes, como de costume. Retornai com todo o vosso ser a Deus, vosso Senhor, porquanto Ele é tardio em irar-se e longânimo em misericórdia, compassivo, paciente, todo amor e capaz de arrepender-se e suspender toda desgraça prevista. Aleluia. Eu estou entendendo. Um homem imperfeito, uma mulher imperfeita, mas enriquecida, ela é uma mulher e um homem que jejuma, chora e lamenta. Glória a Deus. Glória a Deus. Só o Senhor é Deus. Em sinal de arrependimento. A mulher e o homem não podem rasgar as vestes. Figurativo. Tem que rasgar o coração. Isaías capítulo 48, versículo 10. Eis que eu mesmo te refinei, todavia não como a prata. Eu te provei na fornalha da aflição. Um homem imperfeito, uma mulher imperfeita, mas enriquecida. Glória a Deus. Ela purifica-se como a prata é purificada pelo fogo. Aleluia. Salmo 146, versículo 3. Não conteis com príncipes, com meros seres humanos, são incapazes de salvar. Ao se esvaziar seu espírito, eles voltam ao pó. No mesmo dia seus planos se apagam. Feliz o que tem por ajudador o Deus de Jacó, e por esperança o Senhor seu Deus. Um homem imperfeito, porém enriquecido, ele não
coloca a sua confiança em pessoas importantes. Um homem perfeito, mas enriquecido, não coloca a sua confiança em quem tem dinheiro, e quem é perfeito. Um homem imperfeito, porém enriquecido, não é aquele homem que confia no amigo que paga a noitada para ele. Um homem imperfeito, mas enriquecido, não é aquela mulher, não é aquele jovem, não é aquela jovem que te leva para o caminho mau, para o caminho da destruição, não. O homem imperfeito, porém enriquecido, ele confia no Deus de Jacó. Glória a Deus. E ele põe a sua segurança no Deus de Israel. Precisamos ser imperfeitos? Somos imperfeitos. Mas cada um de nós tem um enriquecimento muito grande por trás das nossas imperfeições. Aleluia. As pessoas só enxergam a imperfeição, mas Deus enxerga o enriquecimento. Às vezes a gente vê um cara falando demais, o cara bebe, tem gente que é quietinho, mas na hora que bebe vira uma desgraça para falar. Esse tipo de gente para Deus é bom demais. Por quê? Não vos embriagueis com vinho em que há contenda, disse Paulo à igreja de Éfeso, mas enchei-vos do vinho, enchei-vos do Espírito. Se o caba cheio de pinga já fala virado papagaio e cheio do Espírito Santo falando do Evangelho de Jesus Cristo. É por isso que nós não podemos desprezar esse tipo de gente, essa raça. A gente não pode desprezar aquelas meninas, aquelas moças, aquelas mulheres que vão para as noitadas, e quando a gente está saindo da oração de 5 da manhã, elas que elas estão chegando do forró. Nós não podemos desprezar daqueles que estão chegando do forró às 7 da manhã, às 8 da manhã, quando nós estamos com a revistinha da escola dominical debaixo do braço, indo para a escola bíblica dominical. Eu estou indo para a escola e ela está chegando do forró. Mas um dia ela também pode achar o caminho da escola dominical. Meu amigo, o homem só vive no pecado. O homem só vive na vida desgraçada que vive, até o dia que ele cai em si. Enquanto ele está na merla, na droga, na cocaína, no álcool, ele está fora de si. Mas no dia que ele cair em si, ele nunca mais faz o que o diabo planejou para que ele fizesse. O adversário cega, mas Deus tem poder de voltar a dar vista. O adversário aleja. Quantos desviados que tem por aí, que não consegue mais achar o caminho da igreja. Vai nada. Vai pra onde? Vai pro forró. Eu só sei que um dia essa cruzada aqui vai fazer falta. Verdade. Aleluia. Porque aquele que nos dá estratégia, aqueles que nos dá graça, nos dá ousadia de fazer isso aqui, vai ser tomado também no dia que a igreja subir. Aleluia. Ou tu acha que depois que Jesus vir buscar a igreja, não vai haver mais cruzada na terra? Vai! Só não vai haver mais plano de salvação. Só não vai haver mais presença do Espírito Santo. Vão pregar essa palavra, mas vão só pregar. Ela não vai ter mais efeito na vida do pecador. Por quê? Porque a Bíblia diz que só o Espírito é que convence o homem do pecado, do juízo e da justiça. Depois que o Espírito subir, não tem mais para onde correr. Glória a Deus. O momento é agora. A vontade de Deus para que você se salve é hoje.
É amanhã. Dia de amanhã nem nos pertence. Segunda-feira, nem tem culto segunda. Eu na casa do pastor. E se Jesus tiver levado todo mundo, vai para casa de quem? A única coisa que o descrente, que nunca foi crente, vai encontrar é o desviado. Porque é eles que vão dar notícia do arrebatamento. Cadê o povo? Vai dizer, ele foi embora. Para onde? Disse, os imperfeitos, os enriquecidos. Subiu. Mas eu via tu ir para a igreja com ele. Disse, pois é, mas eu ia me achando perfeito. E quem se acha perfeito, não há enriquecimento dentro dele. Sou imperfeito, mas o enriquecimento do Espírito me faz tornar-me cheio da graça de Deus. Eu fico tentando imaginar, pastor Naum, se Jesus viesse agora. Eu quase infartei aqui ainda agora quando veio isso na minha mente. Porque para um pouquinho onde você está bem aí. E se imagine no inferno. Deus me livre, ninguém quer. Só um minuto, se imagine no inferno. Não se iluda não, não se iluda não. Não, é fogo demais, não se tira o fogo. Só inferno. Por que inferno, pregador? Lugar de lembrança. Se imagine em um lugar de lembrança, onde você ouviu alguém dizer: quem quer aceitar Jesus como seu Salvador? Aí você diz: que conversa de Salvador? Meu Salvador é a cerveja, a Heineken. Meu Salvador é o meu emprego que me dá o salário todo mês. Meu Salvador é a mulher da minha casa que lava, passa e cozinha e cuida dos meninos. Aí a Bíblia diz: irmão, o plano de salvação é tão fácil. Talvez é o primeiro pregador que diz que é fácil, né? Quando a gente lê, a gente pensa ser fácil. O plano de salvação é até tão fácil que ele diz só assim, ó: se com tua boca confessares e com teu coração crer que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos. Mas o problema é que só nossa boca fala e o nosso coração não crê. Não vai adiantar, é incompleto. Aí Paulo diz: Deus escolheu as coisas loucas, desprezíveis. Irmã, pro teu filho ainda tem jeito. Aleluia. Irmão, pra tua parentela ainda tem jeito. Amigos, pra tua vida ainda tem jeito. Eles dizem que só não tem jeito para a morte. Eu descobri que tem jeito para essa desgrama também. Que jeito para a morte? Aceitar a Jesus como o único e suficiente Salvador. Porque se Jesus vir, não morre, passa da morte para a vida eterna. Que conversa que para a morte não tem jeito. Os imperfeitos, porém enriquecidos, eles confiam no Deus dos céus e não nos deuses da terra. Eles não colocam a sua confiança. Ei, tá chegando um ano aí da confiança nos homens, hein? Vou votar naquele ali porque vai dar emprego. O Jojão de Gás. Adore a Deus. Põe a tua confiança em Deus. Confia nele. Por que o salmista diz: confia em Deus, não conte com príncipes? Outra tradução diz: não conte por homens de alto escalão, não conte com homens poderosos. Em outra tradução, por que nós não devemos confiar neles? O texto diz: porque morrendo eles, seus sonhos, seus projetos se acabam. Aí ele diz: mas
eu gosto desse mais. Bem-aventurado o homem que coloca a sua confiança, a sua esperança no Senhor. Eu vi uma mão levantada ali, é nele, é no Senhor. Não, mas meu filho não vai voltar, a morte vai levar e ele vai acabar no lago de fogo. Vai não. Enquanto houver evangelho poderoso na terra, a tua casa ainda tem plano de salvação, o teu filho tem plano de salvação, o teu marido tem plano de salvação, o estado do Maranhão tem plano de salvação. Só quem está comigo nessa praça, levanta a mão para cima e dá o melhor glória para o Rei dos Reis. Aleluia, glória a Deus. Senhor é Deus. Jesus disse: quem se envergonhar de mim, do Evangelho, não é nem digno de mim. Tem gente que num culto desse aqui fica tão engessado que Jesus está dizendo: se me negar, eu te nego. E a negação não vem aqui, a negação pior é lá. É por isso que eu andando e dando glória a Deus, porque a salvação me alcançou. Tem alguém aqui que se sente na condição de salvo na pessoa de Jesus Cristo, que a chama do Evangelho ainda está fluindo dentro de você. Ei, enquanto tiver glória na tua boca e sentimento de subir para cima, a tua casa vai ser iludida, vai ser ovacionada, vai ser enlutada, vai ser cheia de que, Elias? Da palavra. Quando você pensar que lá no meio da tua parentela o álcool está entrando, o cigarro está entrando, a droga está entrando, a prostituição está entrando, você vai olhar de dentro para fora e vai ver a palavra saindo de dentro para fora, cortando o álcool, cortando o cigarro, cortando a prostituição e dizendo: aqui eu cheguei para limpar, aqui eu cheguei para operar, aqui eu cheguei para pegar o imperfeito e torná-lo enriquecido. Só os imperfeitos enriquecidos. Levante a mão para adorar, levante a mão para glória ao nome de Jesus. Eu olho para você e eu vejo uma pessoa fraca, eu vejo uma pessoa triste aparentemente, mas quando eu olho pelos olhos da fé, eu vejo Deus em você, você em Deus e o Evangelho brilhando na tua face. Essa cidade vai reconhecer que Deus é Deus, Jeová tem poder e o milagre acontece. Deus vai trazer um tempo para essa cidade, um tempo tão dolorido a gente que se acham perfeitos diante da sociedade, que vão clamar tanto pelo nome do Senhor, que a boca vai ficar dormente. Mas Deus vai fazer para honrar o povo dele que mora nesse lugar. Deus vai proteger, guardar os imperfeitos, porém todos enriquecidos da glória e da graça de Deus. Mateus capítulo 5, para finalizar, versículo de número 48. Ele escreveu dizendo: assim sendo, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que estais no céu. Ele manda ser, mas ele diz que ele não afirma que nós somos. Por que ele não afirma? Porque cabe a mim a chegar nesse estado de perfeição. Por quê? Porque ele está dizendo: tem alguém que vocês podem olhar e se espelhar, tem alguém que vocês podem olhar e imitar, tem alguém que vocês podem olhar e pisar na mesma pisada dele. Ele é perfeito, ele é perfeito, e você também
pode ser perfeito. Mas enquanto não chega o estado da perfeição, olhe para mim, imperfeitos. Qual é a tua imperfeição? Não, minha imperfeição é porque eu sou murmurador. Mas uma coisa boa que tu é, diz, não, eu gosto de orar. E olha que a maioria dos murmuradores gosta de orar mesmo. Incrível. Gosta, porque quanto mais ora, a bênção demora. Aí murmura porque demorou. O que você é imperfeito? Não, sou imperfeito porque eu só chego atrasado no culto. Mas uma bondade disso tudo é porque eu chego no culto atrasado, mas eu chego para adorar. Aleluia. Você tem um enriquecimento. Qual é a sua imperfeição? A minha imperfeição é porque de dia eu ando como o mundo e de noite quero andar como a luz. Mas o bom disso tudo é que todo dia eu peço perdão a Ele pelos meus pecados. E Ele me perdoa. Por quê? Porque o sangue do Filho dele nos purifica de todo pecado. Qual é a sua imperfeição? Minha imperfeição é porque eu não consigo segurar na igreja. Qual é a tua imperfeição que está me ouvindo hoje? Eu não consigo largar o álcool para ir para a igreja. Eu não consigo largar a televisão para ir para a igreja. Eu não consigo largar o campo de futebol um dia para ir na igreja. Essa é a tua imperfeição? É. E o que tem de bom nisso? Eu sou imperfeito, mas eu temo ao Senhor. Eu tenho temor por Ele. Jamais tenho coragem de transmitir uma palavra de blasfêmia contra Ele ou contra nenhuma pessoa da Trindade. Jesus tem um plano de salvação para a tua vida. Qual é a sua imperfeição? Minha imperfeição física é porque eu tenho 18 enfermidades, mais 50 que eu ainda não descobri. E a bondade disso é porque tenho vontade de ouvir o Evangelho e ver o dono do Evangelho me curar de todas essas enfermidades. Qual é a tua imperfeição? A minha imperfeição é que eu gosto de ralar a bucha a noite toda, marrom nega, dançando forró, do bom e do melhor. E qual a bondade disso? Por cima disso, é porque se eu me tornar crente, eu quero ficar na igreja orando de madrugada. Quero acompanhar as campanhas de oração, quero fazer jejum. Porque se eu ralei bucha a noite toda no forró, de meia-noite até as 5 da manhã, que diria eu salvo na pessoa de Jesus Cristo dentro da igreja, o que eu vou fazer para Ele? Qual é a tua imperfeição? A minha imperfeição é porque eu tenho um coração duro. Eu faço aquilo que Deus não quer que eu faça. Vou adiante outros deuses. E qual é a bondade que traz por cima disso? É que mesmo eu adorando outros deuses, eu sei que foi Jesus que morreu na cruz por mim. Não. Ixi, para que eu ia falando, não pode nem falar no negócio desse aqui, senão sai preso. Lá na igreja pode, aqui não pode. Tem que ter cuidado, né? Você que me ouve, imperfeito, Jesus está te chamando para te enriquecer hoje. Eu não sei que situação na tua vida familiar, na tua vida financeira, na tua saúde, na tua vida sentimental, na tua vida espiritual, que tipo ela está. Eu só quero te dizer que Deus está procurando alguém imperfeito aqui hoje, que possa dar a brecha para Ele enriquecer você da graça e do poder do Espírito. Você não pode viver da forma que você está vivendo, sem Jesus, sem salvação, sem Ele ser o dono da tua história. Ele quer te curar, mas a primeira cura que Ele quer fazer é a cura da tua alma. Olha lá, arrancaram o telhado da casa do caba, desceram um paralítico numa cama, e aí disseram assim: vamos descer ele por aqui que Jesus vai curar ele. O caba desceu podre por dentro e por fora, meu amigo.
E Jesus não começa a sarar de fora para dentro, ele começa a sarar de dentro para fora. Aí quando o camarada chegou no meio da casa, Jesus olhou e disse: perdoados-te são os teus pecados. Ô irmão, tivesse um dos crentes murmuradores da igreja lá e disse: ei Jesus, quebraram o telhado, desceram, quase morre, despenca essa galera todinha, ia morrer todo mundo, que ia cair por riba do cabo aí. E sorrindo dizer: perdoados são os teus pecados. O cabo quer andar, Jesus. Jesus disse: o que vocês estão razoando em seus corações? Vocês estão achando que eu não tenho poder para perdoar pecado, não é? Aí olhou para o paralítico e disse: levanta, toma o teu leito e vá para a tua casa. Aleluia. Jesus primeiro quer sarar a tua alma, salvar a tua alma, envolver a tua alma. Depois ele sara esse câncer. Depois ele cura esse problema de pressão alta. Depois ele te arranca essa diabetes. Depois ele tira toda a dependência de remédio. Por enquanto ele está querendo sarar a tua alma, o teu físico, a cura dele será a consequência da salvação que ele tem para a tua alma. Depois, bichinho, tu não vem bater cabeça dizendo que nós não pregou o evangelho para você, não. Que nós estamos fazendo nosso papel. Marcos 16, por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo, aquele que não crê já está condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem, e no nome dele falarão novas línguas, pegarão em serpentes, se tomarem alguma coisa mortífera, não vos fará dano algum. E tem mais, em vida eterna. Faz tudo isso na terra e ainda vai morar no céu. É mole ou quer mais? Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Que é unigênito? Que era único, não tinha mais nem outro. Usou o único filho para fazer mais filhos. Olha que maluquice, né? Era o único, unigênito, mas usou o único que tinha para restaurar os outros que haviam sido perdidos. Então você ganhou de graça, porque quem pagou foi ele. Já pensou nós tiver que ser pregado numa cruz com 3 pregos? Viu? Eu estou preparando a mensagem, os 3 pregos da cruz. O primeiro é negação, negar-se a si mesmo. Porque tem gente que não aceita Jesus porque se acha: eu vou lá com esse Jesus, aceitei ele faz tempo. O problema não é tu aceitar ele, não, é ele te aceitar. Aceitar todo mundo aceita. Se eu perguntar quem quer ir para o inferno, ninguém levanta a mão. Quem é que quer ir para o inferno? Ninguém quer. Quem quer ir para o céu? Aí todo mundo diz: mas só vai se aceitar a Jesus como seu Salvador. Não tem outro caminho, não. Não, o caminho é renúncia. Tem que esvaziar de si mesmo. João Batista, pode finalizar. João Batista, o pregador, cara que batizou tanta gente. Jesus chegou, ele parou o ministério na hora, meu amigo. João, não vai pregar mais não? Ele disse: não, meu ministério é até aqui, daqui para frente é só cabeça na bandeja. O que foi, João? Tá com medo desse aí que apareceu agora? Que aonde ele passa, a multidão tá arrastada por ele. E tem mais, algum dos teus discípulos já foi até pro lado dele. Diz: pois é, só andaram comigo até ele chegar. Agora eu aconselho a andar com ele mesmo, porque ele é que tem a salvação. É ele que é Jesus. Entendeu? Por que, João? Porque importa que eu diminua e que ele cresça para a glória de Deus Pai. Fique em pé em nome de Jesus. Alguém que não é evangélico, que está no nosso meio, levante a mão, deixa eu te ver, que não é evangélico. Jesus te faz um convite aqui hoje. E é um convite de salvação. Jesus quer te salvar. Mas será que ele tem coragem, Elias, de entrar na minha casa? Ele é que tem. Será que ele não importa com os meus defeitos? Não, ele é apaixonado por gente imperfeita. Olha quem andava com ele, Judas. Quem era Judas, pregador? Aquele que o vendeu por 30 moedas de prata. Traiu ele.
Mas ele amava ele. Olha quem andava com ele, Pedro. Ora estava crente, ora estava desviado. E Jesus disse: tu é Pedro mesmo, rapaz. Tu é pedra, tu é bruto. Aí ele ainda disse: tu me ama, Pedro. Jesus amava ele, mas ele queria saber se Pedro amava. Senhor, 3 vezes ele disse: tu sabes, Jesus. Aí ele disse: eu vou te perguntar pela última vez, tu me ama, Pedro? Ele disse: tu sabe. Ele: então apacenta minhas ovelhas. Aleluia. Glória a Deus. Amava ou não amava? Foi ou não foi apacentar? Jesus te ama. O mundo te odeia. Odeia. A Bíblia diz que ele odeia a gente. Mas Jesus não. Tem um pregador que diz que o que segurou Jesus na cruz não foi os pregos. O que segurou Jesus na cruz foi o amor que ele tem pelos imperfeitos. E é esses imperfeitos que ele quer escrever o nome no livro da vida e enriquecer até a volta dele. Vou repetir: se com a tua boca confessares e com teu coração crer que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos, você vai ser salvo. Aleluia. Cadê a primeira pessoa que crê que Jesus Cristo morreu, ressuscitou, está à destra de Deus, intercedendo por nós? Ainda bem que nós temos intercessores, senão hoje nós